O dog do Reddit. Minha esposa foi a um encontro às cegas, apesar da minha desaprovação, e então eu iniciei o processo de divórcio. Agora ela está implorando pelo meu perdão. Você constrói uma vida com alguém. Confia nessa pessoa. E então, de repente, a linha entre apenas uma conversa com um amigo e alguém com quem você definitivamente não deveria estar trocando mensagens depois das 9 da noite, é cruzada. Aquele café que ela decidiu tomar não era apenas quente, era nuclear. Devo começar o meu relato detalhando que sou um homem de 37 anos, e estive casado com minha, agora futura ex-esposa, por 5 anos. E nos conhecemos há 7 anos no total. A primeira vez que eu a vi foi por meio de amigos em comum, numa época em que eu ainda estava tentando me estabilizar na vida, trabalhando longas horas e vivendo de salário em salário. De alguma forma, a gente se deu bem e acabou ficando junto. Nosso casamento teve altos e baixos, mas nada alarmante até então. Eu sabia que ela gostava de atenção, mas nunca havia passado dos limites. Eu nunca fui do tipo paranoico, mas também não era alguém que confiava cegamente. Ao meu ver, eu era até que bem equilibrado nessa questão. Ela tinha muitos colegas de trabalho, amigos, companheiros de academia. Digo, tanto homens quanto mulheres. Eu nunca controlei isso. Eu confiava nela. Aí, um mês atrás, ela mencionou uma nova colega, uma tal de Raquel, que aparentemente estava tentando arrumar um encontro entre ela e um amigo solteiro dela. Minha futura ex, rindo, me contou sobre isso e disse que Raquel nem sabia que ela era casada. Eu ri também, mas algo na forma como ela falou me incomodou. Não foram as palavras, e sim o tom. Havia uma certa satisfação na voz dela, como se gostasse da ideia de ser considerada desejável por alguém novo. Achei que fosse apenas mais um assunto sobre o qual ela gostava de fofocar com os amigos e a família. Ou, no máximo, aquela sensação até que normal de ego inflado que todo mundo pode sentir às vezes. Isso não necessariamente significava nada. Mas uma semana depois, ela mencionou o assunto de novo. Dessa vez, disse que Raquel havia comentado na frente da equipe que seria tão fofo se minha futura ex conhecesse esse cara chamado Tyler, que combinava com a energia dela. Ela riu, esperando que eu levasse na brincadeira. Já fazia quase uma semana que ela falava do mesmo assunto, e aquilo já não tinha mais graça. Então eu respondi, estranho fazer piada com isso quando você é casada. Ela deu de ombros, mas é inofensivo. Eu não gostei do jeito como ela desdenhou da minha preocupação, mas a palavra inofensivo ficou ecoando na minha cabeça. A conversa morreu ali. Dias depois, estávamos assistindo TV, e do nada ela trouxe o assunto de novo. Disse, sabe, a Raquel falou de novo sobre aquele cara. Ela perguntou qual é o problema de eu passar uma noite com um amigo dela. Poderia ser só um café. Fiquei paralisado por um instante. Você tá falando sério? Ela deu uma risadinha nervosa, como se estivesse testando o terreno. Quero dizer, é só um café. Não é como se eu fosse fazer algo errado. Eu a interrompi antes que terminasse, é um encontro. Você vai se encontrar sozinha com um cara, isso não é brincadeira, não é só um café. Isso é basicamente um encontro. Acho que você está se esquecendo que você é uma mulher casada. Pelo menos por enquanto. E esse era o problema. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas não consegui evitar. Eu estava furioso. E não daquele jeito explosivo, mas sim da raiva profunda, quando a outra pessoa não enxerga um limite que, para você, é óbvio. Ela imediatamente mudou o tom, mais suave, ok, calma. Eu não disse que ia fazer isso, só estava pensando alto. Você não precisa se exaltar. Ela tocou minha mão e garantiu, não estou interessado em ninguém, você está exagerando. Eu jamais te machucaria ou ultrapassaria os limites do nosso casamento. Eu puxei a mão, mas ela segurou de novo e jurou respeitar nossos votos. Eu quis acreditar nela. E acreditei, ou tentei. Respirei fundo e assenti. Ficamos em silêncio vendo TV, mas nenhum dos dois realmente prestava atenção. Minha mente fervia com a discussão. Uns 15 minutos depois, ela perguntou, então, o que você acha? Minha cabeça ainda estava presa no assunto anterior, então respondi de forma brusca, achando que ela estava falando do mesmo tema. Ela fez cara de irritada, murmurou deixa pra lá e foi pro quarto batendo o pé. Eu não deixei pra lá. Fui atrás dela e exigi saber o que ela quis dizer. Ela me ignorou, mas eu insisti até ela revirar os olhos e dizer, e eu estava falando dos planos pro jantar. Mas eu sei que você ainda está preso naquela história do café. Ai, eu nem devia ter te contado. Tento ser aberta e você distorce tudo. É culpa minha por falar demais com você. Ela se fez de vítima tão bem que, por um momento, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez ela realmente estivesse falando do jantar. Talvez eu estivesse deixando minhas inseguranças tomarem conta.
Ela percebeu minha hesitação e reforçou o discurso. Disse que era muito impulsiva, que não deveria compartilhar todo e qualquer assunto bobo de trabalho comigo, já que eu sempre ficava irritado. Quando saímos para jantar naquela noite, eu era o único pedindo desculpas. Ela sorriu, beijou minha bochecha e disse: "Viu? Estamos bem." Achei que o assunto tivesse terminado. Mas depois daquela conversa, algo dentro de mim mudou. Uma semente de dúvida foi plantada, silenciosa, mas constante. Na sexta-feira seguinte, ela disse que sairia para jantar com uma colega de trabalho. Nada em comum, ela fazia isso de vez em quando. Desejei boa diversão. Ela se arrumou mais do que o normal, maquiagem, perfume, e aquele casaco preto curto que ela geralmente usava em noites em que saíamos juntos. Mesmo assim, não pensei demais. Por volta das 20h30, mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Nenhuma resposta. 1 hora depois, enviei outra: "Você já está voltando?" Meia hora depois, ela respondeu: "Desculpa, fiquei cansada de conversar. Tô indo agora." Não parecia ela. Frio, curto. Sem emojis, sem o tom casual de sempre. Foi só um pressentimento, mas sim, era efeito daquela conversa antiga. Minha mente começou a correr. E se ela realmente estivesse naquele encontro? Quando chegou em casa, por volta da meia-noite, disse que tinham ido tomar uns drinks depois do jantar. Mas havia um leve cheiro de colônia nela, que não era o meu. Não era forte, mas perceptível o bastante para eu não conseguir ignorar. Não confrontei. Só disse boa noite e virei pro lado. Na manhã seguinte, ela estava no banho. O smartwatch dela vibrou na mesa de cabeceira. Normalmente eu não ligaria, mas algo em mim estava diferente naquele dia. Olhei de relance. A notificação dizia: "Adorei te conhecer. Espero que possamos conversar de novo em breve. Tyler." Fui um idiota por não ter percebido antes o que Tyler realmente significava. As palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Eu nem precisei abrir a mensagem. O nome dizia tudo. Ela saiu do chuveiro, enrolada na toalha, sorriu e disse bom dia, se inclinando para me beijar. Eu me afastei e perguntei: "Você saiu num encontro ontem à noite, não foi?" Ela congelou, no meio do passo. Eu continuei, em voz baixa, mostrando o relógio dela. "Ele disse que adorou te conhecer." O sangue sumiu do rosto dela. Entrou em modo de pânico. Eu vi as mãos tremendo enquanto ela tentava, desesperadamente, parecer calma. Então começou a falar rápido e de forma defensiva: "Não foi nada disso, eu juro. A Raquel e as outras acharam que seria engraçado, me fizeram ir. Eu nem queria." Perguntei com o rosto sério: "Você disse pra eles que era casada?" Ela hesitou, procurando palavras. Aquilo bastou para eu entender tudo. Falei devagar: ou foi o que eu pensei." Ela começou a tentar se explicar, mas eu cortei: "Não quero saber de explicações agora. Arrume as suas coisas e saia da minha casa." Ela ficou chocada. "O quê?" Não foi isso." Eu balancei a cabeça, com raiva, mas falando firme e calmo: "Você saiu com outro homem. Se arrumou, mentiu pra mim. Não tem mais defesa possível." Ela desabou na hora. Chorava, tremia, implorava: "Foi só um jantar, eu não toquei nele, não fiz nada de errado." "Você tá exagerando." Eu neguei. "Não. Eu tô reagindo exatamente como deveria. Você mentiu mais de uma vez. Quem me diz que não mentirá outra?" Não quero mais saber de nada. O caos tomou conta. Ela continuava tentando, dizendo que era só curiosidade, que queria ver como era conversar com alguém novo, que achou que seria um encontro inofensivo. Eu respondi: "Você quis testar os limites. Parabéns. Agora descobriu o que acontece quando se faz isso." Ela chorava, tentando me abraçar, segurar minhas mãos, jurando que não significava nada e que tinha sido um erro. Eu não respondi. Fui até o armário, peguei a mala dela, sentei na cama e comecei a colocar as roupas dentro. Ela implorou: "Mas pra onde eu vou?" Respondi: "Fica com a Raquel, já que ela achou tão engraçado marcar um encontro às cegas para uma mulher casada." Ela continuou falando, suplicando, distorcendo as palavras. Disse que eu estava exagerando, que devia entender, que era só curiosidade, só um café. Eu gritei: "Não era só um café. Você mentiu. Você escolheu me trair." A essa altura, ela tremia: "Por favor, não faz isso. A gente pode consertar." Eu disse: "Não tenho que consertar. Você cruzou uma linha que não se descruza." Ela chorou mais ainda, disse que ia falar pro cara que foi um erro, que ia bloqueá-lo, que provaria que não me traiu. Respondi: "Não é apenas sobre trair. É sobre escolha.
Você escolheu mentir. Escolheu ver até onde podia ir antes que eu percebesse. Primeiro ela implorou, e quando viu que não adiantava, segurou minha mão com força e disse: Você não pode simplesmente me expulsar da nossa casa matrimonial. Posso chamar a polícia para você. A audácia dela me deixou em choque. Eu a encarei, soltei as coisas e fui até o armário. Peguei outra mala, coloquei algumas roupas, documentos e o essencial. Ela não me impediu. Só ficou parada, me olhando. Ela nitidamente estava me testando, vendo se eu iria ceder às ameaças dela. Mas eu não iria ceder. Peguei minhas coisas, saí, coloquei no carro e percebi que tinha esquecido o carregador. Voltei e a vi chorando, falando ao telefone, provavelmente com a colega que armou o encontro. Mas não tenho certeza. Quando me viu, desligou na hora. Nem olhei para ela. Peguei o carregador da tomada e fui embora. Fiz check no motel, larguei as malas e depois fui pro trabalho. Quase não consegui trabalhar. Passei o dia procurando advogado de divórcio e marcando consultas. No dia seguinte, ela me mandou mensagem: Podemos conversar, por favor? Não respondi. Depois outra: Eu não quis te machucar. Foi estupidez. Só queria sentir algo diferente, mas percebi o quanto errei. Por favor, vamos conversar. Nada da minha parte. Mais tarde, ela mandou um texto enorme, dizendo que estava arrependida, que cometeu um erro, que faria qualquer coisa para consertar. Também não respondi. Depois disso, ela parou de mandar mensagens. Estou procurando um novo lugar para morar. Até lá, estou até pensando em ficar um tempo em um motel. Contei a história a um amigo, que pediu para eu pensar bem, porque o divórcio não é simples, e tecnicamente não houve traição física, e eu não tinha provas. Desde então, só penso nisso. Até por isso que resolvi criar esse post aqui. Para ter mais algumas opiniões. Isso não é mesmo uma traição, não é? Será que estou mesmo exagerando? Para mim, ainda creio que agi corretamente. Mas de qualquer forma, tenho uma reunião marcada com o advogado esta semana, e escrevo aqui para pedir conselhos. A atualização. Olá a todos. Estou agora escrevendo esta atualização para todos que me apoiaram na primeira parte. Acho que vocês merecem saber o que aconteceu depois. Encontrei-me com o advogado e contei tudo em detalhes. Ele ouviu calmamente, anotou os pontos principais, e quando terminei, perguntou: Você tem alguma prova concreta de que ela te traiu? Respondi: Não, só aquela mensagem no Sartvates dela. Ele suspirou e foi direto. Então, o caso é basicamente a palavra dela contra a sua. Meu conselho é resolver isso em particular, sem levar ao tribunal. Vai ser mais rápido, limpo e muito mais barato. Concordei que era a melhor opção. Ele começou a preparar os papéis imediatamente. Pedi para enviar diretamente para o local de trabalho dela. Sim, eu podia ter mandado para outro endereço, mas queria que ela sentisse o peso do que fez, na frente dos outros. 2 dias depois, ela recebeu os papéis. Dentro de 1 hora, meu celular começou a explodir de chamadas, mensagens e áudios dela. Não bloqueei, porque o advogado disse que era melhor manter o contato aberto para um possível acordo. A primeira mensagem dizia: Você me mandou papéis de divórcio no trabalho? Tá brincando comigo? Depois veio outra: A gente precisa conversar. Por favor. Só uma vez. Esperei 1 dia antes de responder. Meu advogado disse para ouvir o que ela tinha a dizer, talvez aceitasse encerrar tudo sem briga. Mas ele deixou regras claras: encontro em local público, sem conversa emocional e, se o clima esquentar, sair imediatamente. E o mais importante era registrar toda a conversa, para não haver espaço para jogos de culpa depois. Então, mandei uma mensagem: Nos encontramos no café amanhã às 4. Ela chegou 10 minutos antes. Eu a vi pela janela. Quando me viu, veio direto, sem dizer nada. Peguei o celular e o gravador e disse: Espero que você não se importe, mas vou gravar a conversa. Ela se irritou. Por que diabos você gravaria uma conversa privada? Eu queria gritar que não existia mais nada de privado entre nós, mas apenas respondi: Estou seguindo as orientações do meu advogado. Então, por favor, coopere. Ela perdeu a calma. Por que está se comportando assim, tão formal? Eu sou sua esposa, não uma cliente de negócios com quem você precisa registrar cada palavra. Eu não disse nada. Olhei para baixo por alguns segundos. Ela ficou me observando, esperando que eu discutisse, que recuasse ou desistisse. Depois, finalmente falou: Não foi o que você pensa. Foi só um café. Fiquei em silêncio. Ela continuou: Ele me mandou mensagem depois porque achou que eu era solteira. Eu juro que não encorajei nada. Foi estúpido, eu sei.
Só queria sentir, sei lá, algo diferente por um minuto. Mas eu não te traí. Olhei para ela sem expressão e disse: você mentiu para mim, saiu e deixou outro homem acreditar que tinha uma chance de ficar com você. E isso é traição. Chega. Ela se irritou. Então um café idiota significa que nosso casamento acabou? Que você vai jogar tudo fora porque eu conversei com alguém? Nem pisquei. Já tivemos essa conversa antes. Não vai a lugar nenhum. Quero o divórcio. E é o fim da discussão. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois o tom mudou, amargo, ofensivo. Quer se divorciar de mim? Então não vai ser de graça. Foram 5 anos de casamento. Você ganha mais do que eu. Tenho direito a algo nisso tudo. Então era esse o objetivo dela. Queria arrancar cada centavo possível. Levantei-me, paguei o café e disse: que bom que você me mostrou melhor esse lado seu. Meu advogado vai cuidar do resto. Ela me lançou um olhar de ódio. Você vai se arrepender disso. Vai ver o que acontece quando tenta me passar para trás. Saí sem responder. Atualizei meu advogado sobre o encontro, e ele me alertou que, sem provas, eu possivelmente teria de pagar alguma pensão por um período curto de tempo, e que o processo poderia se arrastar mais do que o esperado se ela não aceitasse o acordo. Não consegui dormir naquela noite. Algo me incomodava, o jeito como ela ficou na defensiva e como passou, em segundos, de não te trair para tenho direito à pensão. Decidi descobrir a verdade sozinho. Pesquisei o nome do cara na internet, o encontrei no LinkedIn, confirmei a empresa e o rastreei nas redes sociais. Ele postava fotos da academia e do café matinal a caminho do trabalho. Descobri o horário aproximado em que chegava, por volta das 8h30. Na manhã seguinte, esperei no estacionamento do prédio. Quando ele apareceu, fui direto. Me aproximei rapidamente dele, antes que ele pudesse perceber, e o empurrei contra uma coluna de concreto. Então eu disse algo como: como é sair com uma mulher casada, hein? Ele congelou, certamente por ter sido pego totalmente de surpresa. Então ele gaguejou, e disse: eu não sabia que ela era casada. Apertei mais e exigi: me conta o que aconteceu naquela noite. Ele tentou se soltar, mas falou: cara, olha, foi só uma vez, ok? Me desculpa. Eu realmente não sabia de nada, e a gente se deixou levar. Se deixou levar em quê? Perguntei. E ele soltou: nós usamos proteção, tá bom? Foi um erro. Eu sei disso agora. Fiquei paralisado, e soltei-o imediatamente. Ele se afastou, e logo saiu correndo para o elevador, e também chamou a segurança para mim. Antes que se aproximassem, eu apenas entrei no meu carro e fui embora dali. Então a verdade é que não era só um café. Ela tinha efetivamente dormido com aquele cara. Contei tudo ao meu advogado. Ele ficou furioso por eu ter confrontado o amante, e pediu que eu me mantivesse isso em silêncio, bem como que eu não falasse mais com nenhum dos dois, nem com a futura ex-esposa, nem com aquele homem. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem dela. Podemos nos encontrar? Tenho algo para dizer. Novamente, ignorei. Meu advogado informou a ela que não deveria me contatar diretamente, e que qualquer comunicação deveria ser feita por vias legais ou na audiência. 2 semanas depois, o tribunal marcou uma sessão de mediação. Ela pediu 5 minutos a sós antes do início. Quando entrei, ela começou a falar antes mesmo que eu me sentasse. Eu sei que você encontrou o Tyler. Fiquei calado. Ele me contou que você o confrontou. Respondi apenas: sim. E ele me disse que vocês usaram proteção. Ela baixou a cabeça, aparentemente envergonhada, e disse: eu não vou mais mentir. Enquanto tomávamos café, ele comentou que tinha um Golden Retriever e 2 gatos resgatados. Você sabe que eu amo gatos. Ele me convidou para conhecê-los. Eu só queria ver os bichos. Então fomos até o apartamento dele que era bem perto do café. O cachorro pulou em mim, e os gatos logo estavam no meu colo. Conversamos sobre coisas aleatórias. Aí ele colocou uma série na TV, fez uma piada, e quando fui acariciar um dos gatos, não sei, as coisas simplesmente aconteceram. Percebi o que fiz assim que acabou. Me senti horrível. Fui embora na hora. Nem lembro direito como saí de lá. Não planejei isso, eu juro. Soltei uma risada seca. Você jura por tudo, né? Em qual dessas juras eu devo acreditar? Primeiro, você jurou nunca quebrar nossos votos de casamento. Depois, jurou que era só um café. Depois jurou que não aconteceu nada. E agora, isso. Ela começou a chorar mais forte. Não foi planejado.
Não significou nada. Foi estúpido. Não respondi. Ela tentou me alcançar, tremendo. Por favor, a gente pode consertar isso? Não acaba assim. Eu faço qualquer coisa. Você pode criar alguma punição, eu vou pra terapia, eu mudo, eu provo. Balancei a cabeça. Eu não preciso disso. Você já me provou do que é capaz. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Levantei e saí da sala. A sessão oficial começou logo depois, com os advogados presentes. O mediador perguntou se havia chance de reconciliação. Ela me olhou e disse: não. Eu quebrei a confiança dele. Talvez ela quisesse parecer madura e arrependida. Então o mediador olhou para mim, e eu apenas assenti. Após, assinamos o acordo, divisão igual das economias conjuntas, sem pensão. Aparentemente ela estava tão tomada pela culpa naquele dia que meu advogado aproveitou o momento para garantir a assinatura. O divórcio final ainda não foi oficializado, mas, com aquele acordo, meu advogado disse que não deve demorar para tudo acabar. E bem, essa provavelmente será a minha primeira e última atualização. Com tudo isso já claro e praticamente resolvido, agora eu só quero encerrar esse capítulo da minha vida o mais rápido possível. Então, obrigado a todos que me apoiaram até aqui. Comentários sobre o relato. Desde o começo do relato era claro que o OP definitivamente não estava exagerando na sua reação inicial. Como ele bem disse, a questão principal não se tratava apenas da ida ao café, jantar ou qualquer outro lugar, mas sim, era sobre o respeito que ela não teve para com ele. Não importaria a intenção dela trair ou não. Sendo uma pessoa casada, esse não era um lugar para ela estar com outro homem. E no fim, o óbvio aconteceu. Mesmo ela dizendo que nada havia acontecido, a verdade foi que ela o traiu. E depois ainda teve a ousadia de o ameaçar. E novamente o OP percebeu o padrão de mentira, dissimulação e ataque dela. Não havia mais nenhum relacionamento para se salvar. No momento que alguém age assim, qualquer relação está acabada. E o OP foi bastante maduro ao perceber isso rapidamente. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.